Olá pessoal, eu sou Ariel, responsável pelo Conexão do Tantra, e hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito das finalizações de processos. Neste ponto, o Tantra trabalha muito esses finais de ciclos, entendendo que sempre na vida esse começar, recomeçar, finalizar faz parte do dia a dia, faz parte da natureza, faz parte de tudo ao nosso redor. E às vezes nós temos dificuldades de encerrarmos processos, de finalizarmos etapas, de deixarmos as pessoas saírem da nossa vida, seja do ponto de vista amoroso, seja do ponto de vista profissional, seja do ponto de vista de amizades. E o Tantra nos convida a olharmos esse processo de finalização, de término, como algo natural e não como algo sofrido, como algo triste, ou até mesmo como algo que a gente sempre prorroga para depois. São coisas que a gente percebe que já deveriam ter terminado, seguido o fluxo, e a gente tem aquele apego de manter por perto, de fazer com que o ciclo não ande. Então, o Tantra nos convida a ter esse olhar, assim como a gente aceita o novo, os novos trabalhos, os novos empregos, os novos processos, as novas vidas, que a gente consiga também encerrar ciclos. E nesse ponto de encerrar ciclos, tem 2 rituais de deuses tântricos que a gente pode trabalhar para finalizar esses processos, para estar mais pronto, mais pronta, para a gente dar o próximo passo. Aí eu aconselho vocês a olharem melhor os rituais de Shiva. A gente já conversou sobre ele aqui nos podcasts, que é o deus que trabalha muito a parte do Tantra e do Yoga, que trabalha muito essa energia de finalização, de destruição. Então, o Shiva traz muito isso, e a parte dele feminina também da destruição, da finalização de ciclos, é a deusa Kali. Então são 2 rituais que vocês podem fazer de acordo com aquilo que vocês se identificarem mais, através dos mantras de cada um dos deuses, ou através de um ritual de incensos, em que vocês tragam também a energia dos elementos, dos 4 elementos, tragam a energia da terra, seja através de um cristal, seja através de uma planta, de uma flor. Tragam também a energia da água, pode ser através de uma fonte ou através até de um copo d'água. Acendam uma vela também para trazer bastante essa energia do fogo, da transmutação. Um incenso ou ainda aromas pelo ar para trazer a energia também desse elemento. E coloque a sua intenção. Coloque a sua intenção de transmutação, de se desligar daquele processo, daquela pessoa, daquela situação e seguir em frente. Acolher tudo aquilo que aconteceu, toda aquela relação que foi boa ou não, acolher como um aprendizado, com gratidão, com amor, e encerrar aquele ciclo. Eu falo isso porque tenho também passado ultimamente por ciclos profissionais que se fecham e que transmutam, e muitas vezes você percebe que poderia ter encerrado aquele ciclo, ter tirado aquela pessoa do seu caminho antes, porque não faz mais muito sentido ela permanecer. E quando essa pessoa sai, esse fluxo que estava interrompido
ele cria vazão, ele cria passagem, a sua energia fica mais leve, as coisas começam a acontecer, você se sente bem melhor e a pessoa que foi também, porque aquele enlace tortuoso que havia naquela relação se destruiu. Então esses deuses, eles trazem bastante essa energia de destruição. E pense o seguinte, para você construir algo forte, com alicerce, algo duradouro, você tem que ter uma estrutura forte. E às vezes aquela relação não tinha mais isso. E quando você corta esse vínculo e deixa a pessoa fluir, você também flui. E às vezes no trabalho isso é muito evidente, porque você percebe que em algum momento as coisas já não andam mais, que aquele convívio já não é mais harmonioso, que as coisas não acontecem como deveriam. E você percebe, por mais dolorido que possa ser, que aquele vínculo precisa ser cortado, que aquela pessoa precisa brilhar, precisa ser feliz, precisa florescer num outro trabalho. E assim é a nossa vida. Às vezes a gente fica apegado a coisas que não conseguem nos trazer felicidade, plenitude. E a gente não consegue ver que ali do outro lado existe algo que vai nos fazer muito melhor. E cabe a cada um de nós ter essa autorresponsabilidade, que a gente já tem falado bastante disso no Tantra, para sabermos o que vale ou não a pena na nossa vida e finalizarmos processos, muitas vezes não esperando pelo outro. Se você não está feliz no seu emprego, ao invés de você ficar falando mal do seu chefe, da sua chefe, trazendo uma energia ruim para você, para o seu campo energético, espiritual, fazendo com que a sua vida não ande, peça demissão. Procure algo novo, procure algo que te faça bem. E também perceba dentro de você o que precisa ser mudado, porque às vezes a gente olha no externo aquilo que está no interno. Então, a gente traz toda aquela nossa insatisfação, muitas vezes direcionado a uma figura de liderança, a uma chefe, a um chefe, mas no fundo, aquela insatisfação é conosco mesmo. A gente não consegue perceber o que precisa ser melhorado na nossa capacidade profissional, aquilo que a gente precisa aprimorar, e a gente joga muito para o outro, para a exigência daquele chefe, daquela figura de liderança, aspectos que nós deveríamos fazer melhor. E digo mais, se você muda de emprego sem ter essa percepção, você só vai mudar de problema, porque você vai chegar no outro emprego com aquela mesma carga energética e as coisas não vão fluir. Vai dar certo 1 mês, 2 meses, daqui a pouco já está tudo igual. Você já está falando mal da liderança, você já está falando mal da empresa, você já está falando mal do salário, já está falando mal do ticket de alimentação, enfim. Então, às vezes também é necessário que a gente se olhe. Essa mudança e essa finalização de ciclo, ela não pode ser apenas externa, ela tem que ser interna também. No final daquela relação, a gente tem que entender aquilo que nós fizemos de bom e aquilo que não fizemos de tão bom. Para quando irmos para um outro papel, para um outro patamar, para um outro trabalho, para um outro amor, para uma outra cidade, para um outro apartamento, para uma outra casa, para um outro carro, enfim, a gente não leve aquela carga energética pesada, que tudo vai ficar exatamente como era. Não vai dar 1 mês, a gente já vai estar triste de novo. Então pensem nisso, finalizem ciclos externos e internos. Finalizem momentos também que vocês deixam
de reclamar e começam a olhar a vida de outro prisma, de outro patamar. Começa a olhar o que precisa ser ajustado internamente, quais são as emoções, quais são as expectativas. Também eu falo muito disso nos atendimentos. Às vezes a gente coloca uma expectativa muito alta no outro e por isso se decepciona tanto. Então, começar a dosar isso internamente, começar a perceber que o outro geralmente não condiz com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós esperamos. E comecemos a olhar mais as nossas potencialidades, as coisas que nós precisamos evoluir nas relações e não só culpar a outra parte. Lembra que a gente fala muito do sentimento de culpa? Culpa não é bom nem quando a gente carrega e nem quando a gente joga no outro. Tudo é responsabilidade. Responsabilidade faz com que a gente vire a chave, faz com que a gente realmente mude o nosso caminho. E quando esse caminho não faz mais sentido por um jeito ou por outro, que a gente consiga ser inteligente o suficiente para cortar esse vínculo, para cortar essa amizade, para cortar esse relacionamento, para cortar esse empregado, para cortar esse chefe, para cortar essas pessoas que de repente não vão mais agregar na nossa evolução, nem na nossa e nem na delas. Comecem a repensar sobre isso, o que vale e o que não vale a pena na vida. E comecem a fazer esses planejamentos de saída desses ciclos e não ficar naquele ciclo eternamente na reclamação. Eu tenho uma frase que é algo que eu falo sempre: ninguém é obrigado a nada. Às vezes a gente fala assim, obrigado é pau de arrasto. E é verdade, gente. A gente não pode sentir que a gente é obrigado a estar numa situação, que a gente está ali à força. Sabe por quê? Quando a gente fala do campo de energia, né? Quando a gente fala dos chakras, se a gente começa a se forçar a determinadas situações, a gente começa a gerar bloqueios, começa a gerar desarmonia, e isso vai causar doenças no campo físico e mental. Então, o jeito que a gente leva a vida pode nos trazer saúde ou doença, pode nos trazer equilíbrio, plenitude, alegria ou confusão mental, depressão, tristeza. Tudo é a gente ter em mente que estamos no comando e que a forma que a gente vai girar, a forma que a gente vai levar a nossa vida faz toda a diferença. Então, não tenham medo de encerrar ciclos que no fundo vocês sabem que deveriam ter sido encerrados. Não tenham medo, encerrem, finalizem, partam para outra, deixem que a pessoa também parta para outra. Dessa forma você consegue viver mais em harmonia, tanto você quanto o outro, em busca do seu propósito de vida. Nesse caminho correto, sem culpa, sem medo, sem reclamação. Um caminho de autorresponsabilidade, de liderança e de prosperidade. Gratidão por ter me ouvido até aqui. Entrem no nosso site conexãodotantra.com.br, a nossa página também no Instagram, Conexão do Tantra. Sempre estejam em contato com o nosso conteúdo, com as nossas redes sociais, para que vocês aprendam mais do Tantra e sigam a vida de maneira mais plena. Até uma próxima. Tchau, tchau.